Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI, número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Camil, tá? Tô devendo já o Investor Day da Camil já há um bom tempo. Não é bem o Investor Day, é uma apresentação institucional, mas se assemelha muito, né? A Camil fez o Investor Day há pouco tempo. A Camil é uma empresa boa, uma empresa que cabe numa carteira diversificada, numa carteira aí de 40, 50 ativos. Mas quando a gente está iniciando, a gente sempre busca as melhores empresas, né? Até quando a gente tem um tempo de experiência um pouquinho maior, mais razoável, a gente tem que tentar buscar a melhor empresa, né? Só a gente pensar um time de futebol, a gente quer contratar os melhores jogadores. Então, assim, a Camil é uma empresa ok, mas eu acho que tem empresas melhores, tá? A gente vai apontar alguns probleminhas aí dela nessa apresentação institucional. Então eu espero que eu possa contribuir pelo menos um pouquinho, né? Por mais que vocês, muita gente às vezes é torcedor da empresa, né? Mesmo que vocês gostem muito da empresa, não tem problema nenhum você ter uma empresa assim, ok. Pode ser que não seja uma empresa melhor do mundo. A gente, às vezes, tem empresas aí que a gente gosta por algum motivo ou outro. Cabe numa carteira diversificada, mas a gente está aqui para tentar ajudar vocês, mesmo que seja um pouquinho, tá? Então, se eu puder contribuir de alguma forma com algumas informações, peço para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, seguir nossa página do Instagram, comentar aí embaixo. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, né, com valuation, com algumas análises exclusivas, tem um link na descrição do vídeo. Então, eu vou ter que passar aqui pelo OBS aqui no computador, porque a minha câmera, meu computador, meu outro monitor não está funcionando no momento. Então, vou clicar aqui para pedir desculpa para vocês, mas vai dar para vocês acompanharem aqui. Tá? Então, a apresentação institucional da Camil. Então, a Camil, ela é uma das maiores marcas, tá, da América Latina, né? Uma das líderes aí no varejo alimentício. Ela tem uma expertise, né, no mercado brasileiro já há um bom tempo. A gente vai ver mais abaixo aqui nesse gráfico aqui de receita por segmento. Então ela também está com presença forte em alguns mercados emergentes. Aqui fala um pouquinho de ECG, porque é uma empresa aí que foca nessa questão alimentícia, são commodities mundiais, bens de consumo em todos os países do mundo, né? Então acaba que foca um pouquinho nessa questão ECG, né? Toda empresa fala muito disso, né? Atenção, eles têm uma estrutura de capital tranquila, né? Forte posição em caixa, dívida tranquila. A gente vai ver mais adiante, né, essas informações de uma maneira um pouquinho mais detalhada. Mas a princípio não é uma empresa assim alavancada, que só sofrendo, dá prejuízo, não é nada disso, tá? É uma empresa tranquila, ok. Só que não dá um retorno muito grande, né, nos seus investimentos, né? A gente não vê uma rentabilidade tão grande, né? Aqui eles falam até um pouquinho, né? Um modelo de negócio sólido, com margens resilientes, mas a gente não vê essas margens crescendo. Por mais que sejam empresas cíclicas, né? O que a gente espera em empresa cíclica, né? Empresa cíclica vai ter o ciclo de commodities, né? Eu vou fazer aqui um gráfico simplesinho. Então vai ter um momento que vai ter uma alta no ciclo de commodities, alta por demanda desses produtos, e a receita dela vai ser impulsionada, e vai ter um momento de baixa, essa receita vai cair, depois ter um momento de alta. O que a gente espera? Sempre que tiver essas altas, né? Então aqui vai ter um, um eixo X e um eixo Y, né? O X e o Y. Então aqui no eixo X, a gente espera o quê? Que o aumento da produção, né? Produção do seu volume, a sua receita também, né? Vou botar aqui entre parênteses, vai crescendo ao longo do tempo. Por mais que tenha uma oscilação aqui, o preço, né? Vou botar aqui preço. Seria o preço da commodity. E aqui também, ó, a gente espera que o custo, aqui teria que ter outro eixo, né? Talvez. Um eixo Z, sei lá. Que seria o custo, né? CPV, o custo operacional também, que o custo ele vai reduzindo ao longo do tempo, tá? Ele fica cada vez menor. Então aumente a receita e reduza esse CPV ao longo do tempo. Então o que acontece? No primeiro ciclo aqui, você vai ter uma receita X. Não, vou botar A, vou botar receita A, tá? A gente botou X ali. No segundo ciclo, uma empresa que aumenta a sua receita e reduz seu CPV. Vai ter um a vezes 2. E no terceiro ciclo de alta de commodity, A vezes 3. E a gente vai ver que a Camil ela tem um problema de ter rentabilidade, elevar muito a sua receita, tá? Por mais que seja uma empresa ok. Tá? Então ela tem bastante marca, né? Que eles botam aqui, ó, ampla gama de produtos, com diferentes valores, né, para os seus clientes, né, diferentes propósitos, né? Acho que seria a melhor tradução. Falando de um marketing consolidado no Brasil, já testado na prática. E aqui que a gente vê o grande problema da Camil é esse daqui. A gente vê que a receita dela, né, esse daqui seria o gráfico de receita, mercado internacional, meio flat, subiu um pouquinho em 2015, mas depois flat 2016,
meio subindo bem pouquinho para 2017, 2018 a mesma coisa, 2019 também. Aqui de 2020 em diante que teve uma subida mais forte, né? Principalmente no mercado brasileiro. Mas no internacional, ó, a subidinha bem suave. Aqui em 2022 veio um pouquinho mais forte. E a receita no mercado brasileiro, né, de 2014, tô pegando aqui porque tem a base de comparação Brasil internacional, né, 2014 e diante. A gente vê que também, ó, subiu aqui de 2014 para 2015, ó, 2015 para 2016, mas logo depois caiu, ficou flat, voltou a subir, mas a gente vê que num patamar não tão forte ainda, um pouquinho maior que 2016. Aí, 2020 em diante, por conta da pandemia, a gente vê que a base de comparação não é tão boa. Então aqui a gente vê que a receita não subiu tanto. As margens, que é pior, né? Que a gente estaria vendo o crescimento da receita, né? Mas as margens, a gente vê que as margens meio que não saíram do lugar também, ó. 2011 que estava com uma margem bem ok, né? Mas margem tá meio de lado há um bom tempo. E aqui, ó, meio em 2020, 2021 e agora 2022, a margem muito baixa, mesmo com essa crescente da receita no Brasil. E a operacional, que seria aí por conta de alavancagem, poderia ser, né? Poderia ter um aumento por conta de alavancagem operacional, né, diluição de custo dessas aquisições da companhia. A gente vê que a operacional é pior ainda. O varejo alimentício já tem margens pequenas, mas a empresa não consegue evoluir, nem que seja um pontinho percentual, oscila muito, tá? Então esse é um grande problema da Camil, tá? A rentabilidade. Então ela foi fundada aqui já há um bom tempo, tá? Marca conhecida, né? 1963. É uma das maiores marcas aí de produtos alimentícios na América Latina. Então ela tem a parte de industrialização, produtos industrializados, comercialização, distribuição de grãos, açúcar, massas, peixes enlatados, café, biscoito, agora, né, com a Mabel, que eles adquiriram há pouco tempo. E essas aquisições aqui, né? Fez a aquisição da Malha, fez a aquisição do Peixe Coqueiro, da União. Isso daqui que deveria dar uma alavancagem operacional depois de uns 3 anos, 4 aninhos, a gente vê uma diluição aí no custo operacional, que a gente não tem visto, né? Uma rentabilidade ali crescendo. E lá em cima na margem bruta é o aumento dessa produção com menor custo de fábrica, né? Que a gente também não está vendo muito disso, né? Que a empresa às vezes pode até ter sinergia do top line, né? De repente uma fábrica da União consegue se integrar com uma fábrica, tá? Exemplo, tá? Da Mabel, né? Porque as duas têm açúcar. E a gente não está vendo, né, nem sinergia lá na margem bruta, nem operacional, que às vezes demora um pouquinho mais, tá? Alguns outros produtos aí, né, que eles operam, ó, no Uruguai, produto típico aqui, na Camil no Brasil, no Chile, no Peru e no Equador, né, que são os países que eles estão presentes, tá? Então, isso daqui é a questão de distribuição, centro de distribuição, 23 centros de distribuição através da América Latina, operando em 5 regiões, né, cidade aí de... Vai falando que o Brasil está no topo aí da questão da distribuição de alguns produtos, marcas reconhecidas, realmente tem marca reconhecida, mas isso não está se refletindo em rentabilidade, né? Aí falando um pouquinho, né, por segmento, né, o volume, que inclui aqui, arroz, feijão, açúcar, categoria, né, são os mais consumidos. Outros aqui para crescimento, né, peixe, enlatado, massa, café e biscoitos, né, que algumas aquisições recentes. E internacional tem algumas marcas aí específicas da companhia, além de outros produtos que eles acabam fazendo essa sinergia entre países também. Falar um pouquinho do histórico, mercado emergente, né, mercado latino-americano, 60 anos já, expandiu o portfólio, adquirindo, integrando aquisições estratégicas, que a gente viu, né, a gente olhou ali nos últimos anos, não teve uma rentabilidade, 10 anos é bastante tempo, tá, pessoal, para começar a gente ver uma rentabilidade aí no operacional e principalmente lá em cima, na margem bruta, que são coisas que a gente não está vendo. Falando quando a empresa foi fundada, enfim, centro de distribuição em São Paulo, a aquisição lá dessa marca lá de Saman, que está forte lá no Uruguai, né, Pernambuco, não sei se é Saman que fala, tá? Não conheço essa marca. Uma planta aí industrial, Rio Grande do Norte, falando de arroz, comercialização, enfim. Isso aqui é toda a história da Camil, isso aqui não é tão importante pra gente, só pra gente ver que é uma marca grande, né? Onde que eles operam, eles não operam nessa parte de agricultura, tá? A marca, tá? Eles fazem a originação, eles pegam aí os produtos com alguns agricultores, né? Na etapa do processo de agricultura. Só a União que não, né? Açúcar União. Açúcar União parece que ele já vem aí meio que
no pacote fechado, né? Eles já para venda, né? Não sei exatamente como é esse processo. Agora, o peixe, né? Que eles mesmos pegam o peixe lá, enlatam, né? Do agricultor, né? Depois de pescado, entregam para eles. As massas também, eles fazem lá a produção, café, biscoito com a aquisição da Mabel, enfim. Mas todo o processo aqui de empacotamento, distribuição e marketing, né, que seria a parte mais próxima do cliente, eles fazem em todos os produtos, né? Agora, só o refinamento aqui do açúcar que eles não fazem, né? Refino. E a originação. Aqui fala um pouquinho, né, do processo de precificação. Aqui eles botam bastante informação. Tá? A gente tem contrato com a Raizen, né, aqui, ó, na questão do açúcar. Alguns contratos aqui de precificação internacional. E em outros países, eles botam preço aí com base no preço do mercado, spot. Oferece para outros produtores os produtos. Que o preço regulado lá no Uruguai, do produto lá, o Saman, né? Venda do produto. Aqui eles compram, né? Os peixes, né? Também. A parte de agricultura, eles não fazem essa plantação, né? Então, por isso que eles estão aqui, ó. Acquisitions at market prices, né? Todos esses produtos, eles fazem a aquisição, né? Alguns eles fazem esse processo, essa originação, né? No caso do açúcar, não. Eles têm até parceria com a raiz. E o processamento, né? Dentro de fábricas próprias. Enfim, vamos passar adiante. Aqui eles mostrando um pouquinho do crescimento do PIB e venda de varejo, né? Tá relacionado, né? Quando sobe o PIB, tem uma venda maior aí no varejo. Então, é uma empresa que depende bastante de ciclo econômico, né? É o que eu falei, taxa básica de juros caindo pode até beneficiar, mas ela deveria ter um boom maior, né? Aquela questão do ciclo de commodity que eu fiz o gráficozinho. A gente vê que o volume, né? O crescimento aqui em toneladas tá meio flat, né? Desde 2019, mesmo a receita subindo, a gente vê que o volume, né? Que eu falei, aquele mix de produção, né? De aumento de volume, de diminuição de custo, a gente vê que não está refletindo muito, né? Não está crescendo aqui o volume, não está crescendo tanto. Aí aqueles segmentos, né? High growth, high turnover, que é o principal grosso deles também, é o volume bem pequenininho e taxa de crescimento. Aqui, ó, 1%, 2%, a gente vê que o volume, a produção deles não é... Já cresceu mais, né, nessa época aqui, ó, 2008, 2009, 2010, 2011, a gente vê que a taxa... Já teve períodos, ó, com taxa de crescimento bem forte. Receita por segmento, a gente vê que o Brasil predomina, né? Eles só separam nisso aqui, não sei se vai ter mais algum gráfico adiante por conta de receita, mas o arroz acho que lidera, tá? Aqui as margens que a gente já viu um pouquinho. Ó, crescimento de 2008 a 2022, 12% ao ano. Tá, mas teve um período aqui, ó, de 2008 até 2012, mais ou menos. A gente vê que a empresa teve um crescimento bem satisfatório, né? Aí depois, teve até uma elevação aqui em 2016, depois em leve queda, o EBITDA, né? Então, por mais que tenha subido o EBITDA, as margens também não acompanham. Aqui mostrando a questão do preço, né, de alguns produtos, né, são produtos commodities. Né, depende muito. Aqui falando dos produtos, segmentos que eles botam, né? High turnover, né? A questão do arroz, vários tipos de arroz. Tem a marca aqui Namorado também, a marca conhecida, açúcar. Aí tem aqui crescimento, né? Questão de crescimento, peixe, massa, café, biscoitos. E as marcas aqui que eles chamam de reconhecidas, né? De alto valor agregado. São produtos mais caros, né? Eles também têm a questão do Toddy aqui que está dentro, né? Eu acho que da Mabel, essa questão dos produtos Toddy, aí chama aqui de alto valor agregado, prêmio, né? No meio da prateleira, arroz carreteiro, feijão, café, sei lá. Mas a gente está vendo que isso não está refletindo, né? Nesses produtos de alto valor agregado na rentabilidade, tá? Marca reconhecida no mundo, né? De commodity.
poder de precificação, a União tem um preço maior que outros. Nada disso está refletindo lá nas margens da companhia. Mais adiante a gente vê mais alguma coisa, falando de mais algumas marcas. São marcas realmente reconhecidas, tá? Na verdade, não é que a empresa tem que sair repassando preço e tal, mas se ela repassa um pouquinho, segura ali um pouquinho no CPV, né, que a gente não viu elevando ali a margem bruta, e também operacionalmente, né, ter uma integração entre essas fábricas aí, de alguma forma, a gente teria um crescimento lá na margem bruta e um crescimento abaixo na margem operacional, tá? E a gente não tá vendo isso, tá? Aí falando das marcas, são reconhecidas mesmo, a market share é grande, tá? Marcas que eles compraram, market share de arroz em primeiro lugar, feijão, açúcar, aí peixe aqui em segundo, outras massas, quarta, aí mostrando aqui por região, café. Aqui fora do país também, ó. Só no Peru que está em segundo. Então a gente vê que tem marcas boas mesmo. Esse é um fator positivo. Mas não está se refletindo em rentabilidade, tá? Mais uma vez. A questão de vendas, tá? Distribuidores. Tá? Que é uma parte aqui, mostrando por região, no sul. Varejo. Onde que eles vendem mais, enfim. Vê que no Uruguai eles também exportam bastante, tá? Nem tem tanta venda lá interna. Aqui, ó, alguns produtores B2B, tá? Que seriam, eles não vendem diretamente para o consumidor, tá? A Camil, eles vendem para essas marcas, tá? Até que varejo, de repente, vende para alguns consumidores locais e tal. Mas principalmente esse Key Accounts, né? Que seria aqui atacadão, açaí, pão de açúcar. Outros mercados aqui atacados também, que eles chamam aqui de retails. Grupo Mateus, famoso aí. Então a gente vê que eles vendem, né? B2B, tá? É business to business. Mais algumas revisões aqui de categorias. Eles botam aqui o mercado altamente fragmentado, na indústria. Market share grande em São Paulo que eles têm. Consolidação, né? Oportunidade de consolidação, consumo estável. Questão do volume deles, ó, a gente vê que não cresceu tanto, 4,2% crescimento anual composto. Eles enfatizando aqui como se fosse algo bom, né? Um crescimento muito bom não. A gente pega uma PetroRio, tá? São produtos diferentes, tá? O óleo de combustível, mas que subiu lá de 5 mil barris de petróleo por dia para 100 mil hoje, e tá com previsão de chegar a 150 mil, de repente daqui a 2 anos, tiver a diferença absurda, né? De uma Camil aqui que subiu de quantas toneladas isso aqui? 400 toneladas, 400 mil toneladas, sei lá, não sei o que é esse K toneladas aqui, para 741. Oscilando nesse percurso, né? Oscilando bastante. A cotação oscilar é uma coisa, tá? Bolsa de valores a gente vai ver cotação oscilando. Mas o desempenho operacional da companhia, o desempenho financeiro da empresa, a gente não quer que fique oscilando tanto assim, tá? Apesar que nesse gráfico aqui não tá nem tão feio aqui, né? Subiu aqui até 2013, aí depois deu uma quedinha, subindo meio flat, né? Agora que voltou a subir, né? 2020 para em seguinte, né? 2019 em seguinte. Dizendo que o preço da Camil tá sempre superior, ó, tem um gapzinho, ó, spread, né? Entre o preço do mercado e da Camil, né? Que teria um spread. Não é esse o ponto de atenção, a empresa não tem que abrir um gap cada vez maior. Claro, se fosse possível tudo bem, mas a empresa tem que focar na rentabilidade. Aqui falando do volume, né, trimestral, a gente vê que subiu, né? Acho que com alguns picos em alguns momentos aí recentes, 2019 em diante. Alguns highlights aqui da indústria. Vou pegar um pouquinho de água aqui. Fala mais um pouquinho do preço. Aqui de outros produtos, né? Aqui o quê? Parece que... Falando da crescimento, histórico... Aqui é no mercado de feijão, né? Beans. Aí eles falam de cada produto, né? Mais ou menos a mesma coisa, tá? Não se estender muito, senão o vídeo vai ficar muito grande. Aqui era arroz, né? Que é o principal produto deles. Aqui do Açúcar União. Então a gente vê que em todos eles tem essa questão do gap. Eles têm produtos de marcas boas, tá? O problema é que o volume, né? Até aqui o volume aqui do feijão. A gente vê que também, ó, subiu 5,2%, né? De 2008 até hoje é pouco, tá? Um crescimento tímido ano contra ano, tá? Vou botar aqui.
Mas tem o gap ali do preço, aqui mais uma vez o açúcar, União. A gente vê que esse aqui, no caso, até caiu, né? Aqui até caiu o crescimento anual composto. Aqui no peixe, aí ela está aqui em segundo, né? Algumas marcas ela está em segundo, não está em primeiro. Tem um espaço aí para crescer. A gente vê que crescimento muito, muito pequenininho no volume. E mesmo assim, se ela crescesse assim meio flat, bem pouquinho, mas cortasse lá os custos de fábrica, os custos operacionais dessas aquisições, ok, mas nem isso ela tem feito, né? Aqui da passa, né? Da massa, né? Vê que a média de preço é bem recente isso daqui. Teve uma elevaçãozinha, 2021 para cá, repassezinho de preço, mas ela por si só não puxa muito. Foi adquirida há pouco tempo. Então, assim, essa daqui, ó, essa Mabel, realmente, pode ser que tenha um tempo aí para dar um retorno, né? Novembro de 2021, bem recente. O volume, ó, a gente vê que nos trimestres ó, vem subindo, volume, repasse de preço também. Aqui a Açúcar União, dezembro de 2021 também, recente. Mas o histórico dela foi muito no arroz, no feijão, né? Então agora essas marcas aí recentes, talvez daqui a um tempo, né? Mas ela não mostrou uma expertise lá atrás de elevar essa produção, né? Ter um ganho de rentabilidade. Então esse é um fator de atenção para a gente acompanhar, né? Na Camil. A gente vê que aqui a questão do preço aqui da Açúcar União teve uma leve quedinha, mas isso aqui é muito influenciado pelo mercado também, na questão do preço. Dá um overview deles, eles entraram aqui no mercado de biscoitos, cookies, novembro de 2022, bem recente, é por conta da Mabel. Gastaram um capex aí de 177 milhões. Então quer expandir aqui a presença em algumas regiões do Brasil, Centro-Oeste, Nordeste, Sul. Ganhar e sinergias, tá? Operacionais, principalmente, ó, de EA, comercial, de fornecimento. De repente vai ter uma sinergia aí com essa parte de açúcar, não sei. Então isso é um ponto de atenção para a gente acompanhar trimestre a trimestre, tá? Apesar de ser a Camil uma empresa antiga, acho que é uma empresa aí que tem potencial para dar retorno. Então aqui algumas aquisições que eles fizeram, produtos locais, a indústria, diferentes dinâmicas de preços, tá? No Uruguai, né, o mercado aí doméstico, eles também exportam bastante, ó, 90% de exportação. Tá? Produtos premium. Mercado aí já mais maduro aí no Chile. Marcas reconhecidas. O histórico de volume de preço, né? A gente vê que teve um repasse maior aqui também, né? A gente vê aqui 2020 em diante. Então a gente vê que. A gente já viu lá naquele gráfico internacional, né? Que o internacional oscilou bastante. Então a gente vê que o Uruguai foi assim. O volume, a gente vê também que ficou bem de lado. Aqui no Peru, eles têm market share grande também, né? Vai absorver algumas marcas aí com esse costenho, né? E o mercado fragmentado, né? A gente vê aqui no Peru, é uma parcela aí bem pequenininha. Volume aí meio flat, o preço depende muito do preço commodity, até subir um pouquinho, mas volume flat, volume é aqui embaixo, tá? Tá focando, enfatizando ali em cima. Opa, deixa eu voltar aqui, mas o volume é o gráfico, tá, pessoal? Até nos gráficos anteriores aqui, ó, o volume meio flat, o preço subiu aqui só depois, aí subiu um pouquinho o volume. Aqui no Equador e Uruguai, alguns novos negócios. Aqui eles pegaram essa marca aqui, ó, La Abundância. A gente vê que internacional não representa tanto assim. É um fator aí, de repente, para expandir a empresa e tal, mas mercado emergente, sei lá, não é uma presença tão forte, tá? Aqui ó, no Equador também, mercado fragmentado. A gente vê que o volume bem menorzinho também de produção. Acho que o volume maior é lá no Uruguai, ó. A gente vê que nem se compara o Uruguai com Peru, que é Peru, Chile, né? Com Chile, com Peru e com as outras marcas. As aquisições que eles fizeram, tá? Então eles fizeram aqui Saman, 2001, vem fazendo sempre muita aquisição de marcas, ó.
carreteiro e tal, fizeram algumas internacionais. 2021 que eles fizeram algumas mais conhecidas, Santa Amália, Café, Mabel, agora que em 2022 foi licenciado, o Todd, né, o Cook. Então, histórico grande de aquisição da Camil. Falando um pouquinho da governança corporativa, 100% tag along, free float, se tiver uma OPA pelo valor justo. Política de dividendo, 25% do lucro líquido. Alguns programas de recompra de ações que a Camil faz, ó. Já fizeram 460 milhões de recompra. O IPO 2017, ó. Eles fizeram algumas recompras aí ao longo do tempo. Algumas emissões aí de recebíveis agrícolas, CRA, que eles fizeram. Fizeram agora em junho de 2023, ó, bem recente, tá? A última já sido 2021, já feito duas. A dívida deles, ó, tá até altinha, tá? A dívida líquida sobre EBITDA, tá? 3 vezes, tá? A dívida 2,7 bi. O covenant deles está 3,5 vezes. Então, para quem não sabe o que é covenant, se a empresa atingir esse patamar aí, os credores podem obrigar a empresa a pagar, tá? Cronograma de amortização bem tranquilo, de longo prazo, mas assim, mais uma vez, não é que a empresa vai falir. O problema é se a empresa começar a fazer emissão, tá? De dívida. Emissão de dívida, emissão de ação também. Aqui falando de ESG, não é o nosso foco, né? Vamos pular aqui porque a apresentação já está bem grande, ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Então essa daí foi a Camil. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui a tela. Então essa foi a Camil. Eu acho que foi uma apresentação interessante. Eu tentei correr um pouquinho para ficar um vídeo um pouco mais dinâmico. É uma empresa ok, mas a gente viu que está com dificuldade de crescer volume já há um bom tempo. Fez algumas aquisições recentes também, né, que talvez possam se integrar no futuro, mas ela não tem histórico de ter umas sinergias muito boas, né, que aumente a rentabilidade, muito dependente do preço dessas commodities, né, porque não sobe o seu volume, não reduz seus custos, não tem uma sinergia operacional, a dívida já está machucando um pouquinho. Então assim, eu acho que a Camil, ela está numa situação que não é tão boa, né, comparado com outras empresas. A gente vê dando resultados bons até nesse momento desafiador, né? Até algumas construtoras com resultados bons, algumas empresas às vezes do varejo também o pessoal não gosta, empresas de tecnologia, né? Tem empresa de tecnologia boa aqui no Brasil também. Então, assim, a Camil hoje não é a melhor opção, tá? Pessoal, é uma empresa que dá numa carteira diversificada, mas eu acho que é melhor sair dela e ir para uma outra que tem um patamar mais interessante de resultado. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído para vocês de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página do Instagram. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar aí embaixo também, tá? Abraço.